Pensamento crítico é a capacidade de analisar informações, argumentos e ideias de maneira objetiva e cuidadosa, buscando chegar a conclusões bem fundamentadas, livres de preconceitos e viés emocional. Esse tipo de pensamento requer que questionemos não só as informações recebidas, mas também as origens e as intenções por trás delas, levando em conta o contexto, as evidências e os possíveis ângulos de análise. Em essência, pensar criticamente é assumir uma postura ativa em relação ao conhecimento, rejeitando a aceitação automática de crenças ou opiniões, sejam elas pessoais, sociais ou midiáticas. O pensamento crítico, no entanto, não significa adotar uma postura de descrença e desconfiança generalizada, mas sim desenvolver uma atitude de curiosidade investigativa e ceticismo saudável, onde o questionamento se torna uma ferramenta para alcançar o entendimento profundo. Essa habilidade é essencial na era digital, onde a quantidade de informação disponível é quase infinita e frequentemente misturada à desinformação, teorias conspiratórias e manipulações sutis. Por meio do pensamento crítico, uma pessoa consegue avaliar a veracidade e relevância de informações, evitando ser manipulada ou influenciada por vieses de confirmação, tendência de procurar e aceitar informações que reforçam nossas crenças, ou falácias lógicas, como apelos à emoção ou argumentos de autoridade. Uma boa prática para começar a desenvolver o pensamento crítico é cultivar o hábito de questionar sempre as fontes de informação e refletir sobre os próprios julgamentos e crenças, perguntando: quais são as evidências para apoiar essa ideia? E estou considerando apenas um ponto de vista ou estou analisando alternativas? Esse tipo de questionamento é útil tanto para decisões cotidianas, como qual produto comprar ou que opinião formada sobre um tema social, quanto para tomadas de decisões mais complexas, que exigem uma análise detalhada. Ao praticar o pensamento crítico, construímos uma mente mais analítica e independente, capaz de enxergar além das aparências e da superfície dos discursos, desenvolvendo uma visão mais clara e equilibrada sobre o mundo que nos cerca. O desenvolvimento do pensamento crítico é fundamental em um mundo marcado pelo excesso de informação e pela velocidade com que dados, opiniões e notícias são compartilhados. No ambiente digital e globalizado em que vivemos, somos constantemente bombardeados por uma avalanche de conteúdo. Desde opiniões em redes sociais até matérias jornalísticas e campanhas de marketing, muitas vezes carregadas de vieses, desinformação e interesses ocultos. Essa saturação de informações pode dificultar nossa habilidade de discernir o que é verdadeiro e relevante, tornando-nos mais suscetíveis a manipulações e a conclusões precipitadas. O pensamento crítico é, então, uma ferramenta poderosa que nos capacita a filtrar e analisar o que consumimos, ajudando-nos a evitar a adesão cega a crenças infundadas e a resistir à pressão de seguir a maré, ou seja, adotar automaticamente a opinião ou o comportamento da maioria. Além disso, o pensamento crítico é essencial para a autonomia intelectual. Ele nos permite formar opiniões e tomar decisões que refletem nossos próprios valores e convicções, em vez de simplesmente replicar o que nos foi ensinado ou o que ouvimos de outras pessoas. Isso é particularmente relevante em questões sociais e políticas, onde a pressão social e o viés de confirmação, nossa tendência de procurar informações que reafirmam nossas crenças, podem distorcer a nossa visão e impedir o debate aberto e saudável. Quando questionamos e investigamos o que vemos, lemos ou ouvimos, temos a oportunidade de descobrir perspectivas alternativas, identificar pontos de manipulação e corrigir possíveis erros de julgamento, enriquecendo nossa compreensão sobre o assunto. Por fim, o pensamento crítico contribui para uma sociedade mais informada e consciente, onde os indivíduos têm a capacidade de avaliar com clareza questões complexas e de refletir de forma independente. Esse tipo de raciocínio fortalece nossa cidadania e promove a tolerância, pois nos encoraja a entender diferentes pontos de vista e a basear nossas opiniões em dados sólidos e argumentos lógicos, em vez de apenas reações emocionais ou preconceitos.
A prática constante do pensamento crítico nos protege de influências externas indesejadas, como propagandas enganosas e narrativas simplistas, e permite que tomemos decisões mais equilibradas e justas para nós e para a sociedade como um todo. Em última análise, cultivar essa habilidade é essencial para o desenvolvimento de um mundo mais justo, ético e informado, onde as pessoas tomam decisões fundamentadas em conhecimento, e não em impulsos ou tendências passageiras. O desenvolvimento do pensamento crítico enfrenta diversos obstáculos, muitos dos quais estão profundamente enraizados em nossa psicologia e nos contextos sociais e culturais em que estamos inseridos. Um dos principais desafios é o viés de confirmação, a tendência de buscarmos e acreditarmos em informações que validam nossas crenças pré-existentes, ignorando ou rejeitando aquelas que as desafiam. Esse viés pode limitar nossa visão de mundo e impedir a consideração de novas perspectivas, dificultando a análise objetiva de dados e fatos. A busca por conforto cognitivo também é uma barreira significativa. Tendemos a evitar ideias e informações que nos causem desconforto ou que desafiem nossas identidades e valores, o que nos leva a construir uma bolha de pensamentos que confirmam apenas o que já acreditamos. Outro obstáculo ao pensamento crítico é o viés de autoridade, no qual aceitamos cegamente as opiniões ou informações de figuras vistas como influentes ou especializadas, sem questionar a validade ou os interesses por trás de suas afirmações. Esse fenômeno se amplifica em um ambiente midiático onde a informação é apresentada de forma rápida e emocional, favorecendo respostas automáticas em vez de análises cuidadosas. A pressão social e o desejo de pertencimento também constituem barreiras ao pensamento crítico. Muitas vezes, adaptamos nossas opiniões para alinhar-nos com o grupo a que pertencemos, pois o medo da exclusão ou do julgamento nos leva a priorizar a aceitação social sobre a independência intelectual. Esse fenômeno é especialmente visível em tempos de polarização política e social, onde pessoas de diferentes lados tendem a adotar posições extremas e rígidas, desprezando qualquer ponto de vista que ameace a coesão do grupo. A complexidade crescente das questões contemporâneas, como mudanças climáticas, tecnologia, políticas globais, também apresenta um desafio ao pensamento crítico, pois demandam um entendimento amplo e interdisciplinar que exige tempo e dedicação, algo que nem sempre temos em uma rotina sobrecarregada. Por fim, o próprio sistema educacional, muitas vezes focado na memorização e na reprodução de conteúdos em vez da análise e questionamento, também é uma barreira ao desenvolvimento dessa habilidade. Vencer esses obstáculos requer esforço, autoconhecimento e um compromisso com a busca pela verdade e pela compreensão genuína, acima das conveniências e da aceitação social. O viés de confirmação é uma tendência cognitiva pela qual buscamos, interpretamos e lembramos informações de maneira a confirmar nossas crenças pré-existentes, ignorando ou rejeitando dados que as contradizem. Esse fenômeno psicológico, amplamente estudado, atua como uma espécie de filtro mental que nos faz preferir evidências que reforçam nossas convicções, enquanto descartamos informações contrárias, mesmo que sejam relevantes ou objetivas. Por exemplo, uma pessoa que acredita que um determinado alimento é prejudicial à saúde tende a procurar e valorizar artigos ou depoimentos que apontam riscos desse alimento, ao mesmo tempo que pode desconsiderar ou desqualificar estudos que sugerem benefícios ou segurança. Esse tipo de viés está presente em muitos aspectos da vida cotidiana e influencia desde a forma como consumimos notícias até como tomamos decisões em questões pessoais e profissionais. Em um contexto de redes sociais, onde algoritmos reforçam nossas preferências e nos expõem repetidamente a conteúdos alinhados às nossas opiniões, o viés de confirmação se intensifica, criando o que é popularmente conhecido como bolhas informativas, ambientes onde somos expostos apenas a pontos de vista similares aos nossos, limitando nossa percepção da diversidade de ideias e argumentos. Além disso, o viés de confirmação pode distorcer nossas relações interpessoais,
e a maneira como interagimos em discussões, levando-nos a ter dificuldade em aceitar críticas construtivas ou em reconhecer pontos de vista diferentes. Isso ocorre porque o viés de confirmação é emocionalmente confortável. Ele nos dá uma sensação de segurança e controle ao validar aquilo em que já acreditamos, enquanto informações conflitantes podem causar desconforto ou dissonância cognitiva. Contudo, essa tendência pode nos prejudicar ao reduzir nossa capacidade de aprender com novas experiências e de adaptar nossas opiniões quando necessário. Reconhecer o viés de confirmação é o primeiro passo para superá-lo. Práticas como buscar ativamente por informações contrárias, ouvir pontos de vista diversos e avaliar dados com imparcialidade são formas eficazes de mitigar esse viés. Adotar uma postura de curiosidade e abertura para o contraditório não apenas nos ajuda a pensar de maneira mais crítica, mas também enriquece nossa compreensão do mundo e promove o crescimento pessoal e intelectual, uma vez que nos tornamos mais propensos a corrigir falhas em nosso raciocínio e a tomar decisões mais equilibradas e bem informadas. O viés de recência é um fenômeno cognitivo que nos leva a atribuir maior relevância ou probabilidade a eventos e informações mais recentes em detrimento de informações mais antigas, mesmo que estas sejam igualmente importantes ou válidas. Esse viés é especialmente comum em situações de decisão ou avaliação, onde tendemos a nos deixar influenciar pelo que aconteceu por último, esquecendo ou desvalorizando fatos anteriores. Por exemplo, em um processo de avaliação de desempenho, o avaliador pode dar mais peso às ações mais recentes de um funcionário, ignorando o desempenho consistente ao longo do ano, resultando em uma avaliação que não reflete com precisão o trabalho total. Esse viés também aparece na maneira como interpretamos eventos cotidianos, como ao assistir uma série de notícias sobre crimes que podem dar a falsa impressão de aumento da criminalidade, quando, na realidade, estamos apenas sendo expostos a casos mais recentes. O viés de recência, portanto, distorce a percepção da frequência e importância dos acontecimentos, afetando nossa capacidade de julgar as situações de forma equilibrada e levando a conclusões apressadas. Esse viés é acentuado pelo papel das mídias digitais, que constantemente nos expõem a uma enxurrada de informações novas, criando a sensação de que o que está em pauta agora é o mais relevante e que o passado é menos significativo. Isso pode ser particularmente problemático em questões de investimento financeiro, planejamento de carreira e até em decisões de saúde, onde a importância de um dado ou acontecimento deve ser avaliada ao longo de um período mais longo para uma análise adequada. Outro efeito do viés de recência é a ansiedade ou o medo que gera em momentos de crise, quando eventos recentes e negativos, como uma queda na bolsa de valores ou uma epidemia, parecem mais ameaçadores do que realmente são no contexto geral. Combater o viés de recência envolve um esforço consciente para buscar dados históricos e contextos amplos, evitando focar apenas no momento atual. Técnicas como a consulta de séries históricas, a avaliação de dados estatísticos ou mesmo a prática de mindfulness podem ajudar a desenvolver uma perspectiva mais equilibrada. Reconhecer e corrigir o viés de recência permite decisões mais racionais e fundamentadas, além de contribuir para uma visão mais estável e realista da realidade, reduzindo a influência de modas e oscilações momentâneas que poderiam nos levar a ações impulsivas ou equivocadas. O viés de grupo, também conhecido como viés de confirmação social, é a tendência que temos de alinhar nossas crenças, comportamentos e opiniões às do grupo com o qual nos identificamos. Esse viés nos leva a buscar conformidade social, muitas vezes ignorando ou suprimindo nossas convicções pessoais em favor da aceitação e coesão com o grupo. Esse fenômeno psicológico é movido por uma necessidade fundamental de pertencimento, que pode ser tão forte que, inconscientemente, ajustamos nosso modo de pensar e agir para evitar o conflito e a exclusão. Em um grupo de amigos, por exemplo, é comum ver pessoas abraçando certos gostos, ideias ou estilos de vida para se manterem alinhadas com as opiniões dominantes do grupo, mesmo que, individualmente, não tenham a mesma opinião.
Essa tendência se manifesta também em contextos maiores, como em ambientes de trabalho ou em comunidades online, onde a pressão para se conformar com a opinião da maioria pode fazer com que alguém renuncie à sua capacidade de questionar ou avaliar criticamente as informações que recebe. O viés de grupo pode gerar uma visão distorcida da realidade, pois nos leva a filtrar apenas informações que reforçam as crenças compartilhadas. Isso limita a exposição a pontos de vista diversos e nos aprisiona em bolhas de pensamento, onde nos vemos imersos em ideias homogêneas que perpetuam nossos preconceitos e distorcem nossa percepção. Esse viés é uma das principais causas da polarização social e política, em que pessoas de diferentes grupos tendem a adotar posições extremas e a rejeitar qualquer perspectiva que desafie as visões de seu grupo. A influência desse viés se torna ainda mais poderosa em redes sociais, onde algoritmos favorecem conteúdos que ressoam com as crenças do usuário, reforçando a sensação de que sua visão é amplamente compartilhada e indiscutível. Combater o viés de grupo envolve um esforço consciente para buscar e considerar pontos de vista divergentes, praticando a empatia e o pensamento crítico. É importante questionar as crenças coletivas, ponderando se refletem nossos valores reais ou se as estamos aceitando por conveniência social. Esse exercício de autoconhecimento e abertura ao contraditório não só enriquece nossa compreensão do mundo, mas também nos fortalece enquanto indivíduos, promovendo a independência intelectual e a autenticidade. Assim, ao equilibrar a necessidade de pertencer com a habilidade de questionar, podemos alcançar uma visão mais ampla e equilibrada, beneficiando-nos tanto do apoio do grupo quanto de nossa própria autonomia de pensamento. A falácia do espantalho é uma técnica argumentativa enganosa em que alguém distorce, simplifica ou exagera o ponto de vista ou argumento de outra pessoa para torná-lo mais fácil de atacar. Em vez de responder ao argumento real, o interlocutor cria uma versão mais fraca ou caricata da ideia original, frequentemente omitindo nuances ou complexidades que dariam suporte à posição defendida. Dessa forma, a falácia do espantalho permite que o oponente critique e refute algo que, na realidade, não representa fielmente o ponto de vista da outra pessoa, desviando o foco da discussão e reduzindo a possibilidade de um diálogo construtivo. Esse tipo de falácia é comum em debates políticos, discussões em redes sociais e até em argumentos do cotidiano, onde pode gerar confusão e polarização, obscurecendo a verdadeira questão que está sendo discutida. Um exemplo clássico de falácia do espantalho ocorre quando, em uma discussão sobre vegetarianismo, uma pessoa argumenta que os vegetarianos querem que todos parem de comer carne imediatamente, quando, na verdade, o ponto do vegetariano poderia ser uma redução gradual do consumo ou a consideração de alternativas sustentáveis. Ao distorcer o argumento, o opositor pode desacreditá-lo com mais facilidade e ganhar apoio de quem ouve, mas sem realmente abordar a proposta real. Essa falácia também explora o fato de que, muitas vezes, é mais fácil para as pessoas se unirem contra uma ideia exagerada e mal representada, em vez de se engajarem com uma versão real e fundamentada do argumento. Para evitar a falácia do espantalho, é essencial buscar uma escuta ativa e uma interpretação justa do que a outra pessoa realmente quer dizer, evitando assumir intenções ou simplificar excessivamente a argumentação alheia. Além disso, ao reconhecer que podemos ser tentados a construir espantalhos em discussões, tornamo-nos mais conscientes da importância de rebater o ponto de vista real, fortalecendo o debate e promovendo o respeito mútuo. Práticas como reformular o argumento do outro para confirmar que o entendemos corretamente antes de responder e questionar nossas interpretações tendenciosas ajudam a combater essa falácia e a enriquecer a qualidade do diálogo. A falácia da generalização apressada ocorre quando alguém tira uma conclusão ampla ou universal a partir de uma amostra limitada ou inadequada de dados, levando a interpretações que frequentemente são incorretas ou injustas. Essa falácia surge da tentativa de aplicar características observadas em um número pequeno de casos a um grupo inteiro,
ignorando a variabilidade que pode existir dentro desse grupo. Um exemplo clássico é quando alguém afirma que todos os jovens são irresponsáveis, com base em poucos exemplos isolados, sem considerar a diversidade de atitudes e experiências que existem entre jovens. A generalização apressada pode ser impulsionada por uma experiência pessoal ou por um caso particular que impacta o observador, mas essa experiência raramente é representativa de uma realidade maior. Esse tipo de falácia é particularmente comum em estereótipos sociais, culturais e até mesmo em julgamentos sobre grupos políticos ou profissionais, onde a complexidade das características individuais é simplificada em conceitos amplos e redutores. A generalização apressada também se mostra prejudicial em decisões rápidas e julgamentos automáticos, que, embora possam economizar tempo e esforço mental, raramente levam a conclusões precisas. Na mídia e nas redes sociais, essa falácia é exacerbada pelo alcance de exemplos isolados que acabam viralizando e são erroneamente tomados como representações fiéis de um grupo ou fenômeno. Por exemplo, uma notícia sobre o mau comportamento de um turista de uma nacionalidade específica pode levar alguns a concluir que todos os turistas daquele país se comportam da mesma maneira, mesmo que a amostra seja um caso isolado. A repetição desses casos específicos pode fortalecer preconceitos e estigmas, limitando a compreensão e promovendo visões distorcidas sobre indivíduos ou grupos. Para evitar a falácia da generalização apressada, é importante cultivar uma mentalidade crítica e questionar se os dados utilizados para fazer uma afirmação são realmente representativos. Isso inclui observar a frequência e a consistência das ocorrências antes de tirar uma conclusão e estar aberto a perspectivas e dados que possam desafiar ou equilibrar a percepção inicial. Além disso, substituir afirmações absolutas por linguagem mais cautelosa, como alguns ou em alguns casos, ajuda a reconhecer a diversidade dentro de qualquer grupo ou fenômeno. Ao nos afastarmos da generalização apressada, promovemos uma visão mais precisa, respeitosa e justa do mundo, fundamentada em evidências reais em vez de em exemplos isolados. A falácia de apelo à emoção é uma técnica argumentativa em que se busca convencer alguém com base em sentimentos, emoções ou desejos, em vez de fundamentar a argumentação em lógica ou evidências objetivas. Esse tipo de falácia explora a vulnerabilidade emocional dos ouvintes para evocar simpatia, medo, compaixão ou até raiva, desviando o foco dos fatos reais e criando uma sensação que influencia a aceitação ou rejeição de um argumento. Por exemplo, ao discutir políticas de segurança, alguém pode apelar ao medo, destacando casos extremos de violência para justificar medidas rígidas, sem apresentar dados concretos sobre a efetividade dessas ações. Embora as emoções façam parte da tomada de decisões humanas, o uso deliberado e exagerado delas para manipular percepções ou evitar um debate racional representa uma falácia, pois enfraquece o raciocínio crítico e nos impede de avaliar a questão com clareza e equilíbrio. Essa falácia é amplamente utilizada em publicidade, política e em discursos midiáticos, pois mensagens emocionais são facilmente memorizadas e tendem a provocar reações imediatas. Um exemplo comum no marketing é a utilização de histórias tocantes ou dramáticas para promover produtos ou serviços, apelando à emoção do público sem necessariamente apresentar uma justificativa objetiva para a compra. Na política, apelos à emoção são recorrentes em períodos de campanha, quando candidatos buscam conquistar eleitores, explorando sentimentos de esperança, patriotismo ou até mesmo temor quanto ao futuro caso o opositor vença. Embora essas emoções possam ter base em questões reais, a manipulação emocional frequentemente desvia a atenção dos fatos concretos e impede que o público analise as propostas com profundidade. Para evitar cair na falácia de apelo à emoção, é importante adotar uma postura cética e examinar os dados por trás do discurso. Perguntar-se se a mensagem apela principalmente para sentimentos ou se está fundamentada em fatos objetivos pode ajudar a identificar manipulações emocionais. Além disso, buscar informações em fontes diversas
e observar argumentos alternativos são estratégias eficazes para contrabalançar o impacto emocional de um discurso e construir uma visão mais equilibrada da situação. Reconhecer essa falácia e resistir a ela contribui para um debate mais racional e ajuda a tomar decisões baseadas em evidências, promovendo uma análise crítica que valoriza a lógica e a verdade sobre a persuasão emocional. Perguntas essenciais são aquelas que vão além de respostas superficiais, promovendo uma reflexão profunda e orientada sobre um assunto. Elas não buscam apenas informações factuais, mas incentivam a análise, a interpretação e o questionamento crítico. Em qualquer processo de aprendizagem ou resolução de problemas, as perguntas essenciais são uma ferramenta valiosa para estruturar o pensamento e explorar um tema de maneira significativa. Elas costumam ser abertas e não têm respostas simples, convidando à investigação e ao diálogo. Exemplos de perguntas essenciais incluem: o que é justiça em uma discussão sobre direito? Ou como sabemos o que é verdadeiro? Em uma reflexão sobre epistemologia. Essas perguntas funcionam como guias intelectuais, encorajando o indivíduo a considerar múltiplas perspectivas e a construir uma compreensão mais completa e complexa sobre um tópico. Ao contrário de perguntas fechadas, que buscam informações diretas, as perguntas essenciais instigam a curiosidade, abrindo caminho para novas descobertas e possibilitando uma visão crítica e abrangente. No contexto do pensamento crítico, fazer perguntas essenciais é uma maneira eficaz de ir além das primeiras impressões e de evitar conclusões apressadas. Elas ajudam a identificar e questionar pressupostos, bem como a explorar as implicações de ideias e crenças. No ambiente educacional, essas perguntas estimulam o engajamento dos alunos, pois os desafiam a se posicionar e a refletir sobre temas complexos, desenvolvendo habilidades argumentativas e de interpretação. Em debates e discussões, perguntas essenciais fomentam o diálogo respeitoso e a escuta ativa, possibilitando que todos os participantes expandam seu entendimento ao considerar diferentes pontos de vista. Perguntar: o que podemos estar ignorando? Ou quais são as consequências dessa ação? Conduz à reflexão crítica, combatendo vieses e fortalecendo a autonomia de pensamento. No dia a dia, o uso de perguntas essenciais pode melhorar nossa tomada de decisões, pois nos forçam a considerar fatores que podem passar despercebidos em uma análise superficial. Ao adotar uma postura questionadora e se habituar a usar perguntas essenciais, desenvolvemos uma mentalidade aberta e investigativa que nos capacita a lidar melhor com a complexidade do mundo e a tomar decisões informadas, alinhadas com nossos valores e compreensões mais profundas. A prática do ceticismo saudável é uma abordagem crítica que envolve questionar informações, opiniões e suposições de maneira equilibrada e aberta, sem cair em extremos de incredulidade ou aceitação automática. Em vez de rejeitar imediatamente uma ideia ou aceitar algo apenas porque é amplamente divulgado, o ceticismo saudável nos convida a investigar a validade e a confiabilidade das afirmações, avaliando evidências, fontes e possíveis vieses. Essa prática é fundamental para o pensamento crítico, pois nos ajuda a evitar armadilhas comuns, como a aceitação de informações falsas, vieses de confirmação e falácias argumentativas. Ao adotar um ceticismo equilibrado, buscamos entender o que está por trás de uma afirmação, considerando fatores como a origem da informação, as intenções de quem a transmite e as evidências que a sustentam. Essa abordagem é especialmente relevante em um mundo inundado de informações, onde rumores, teorias da conspiração e notícias falsas se espalham rapidamente, especialmente nas redes sociais. O ceticismo saudável não deve ser confundido com uma postura de negação absoluta ou descrença generalizada, que pode levar ao cinismo ou à paranoia. Em vez disso, ele se baseia na curiosidade e na disposição para compreender a complexidade das questões. Ao aplicar o ceticismo saudável, questionamos sem nos fechar ao conhecimento e sem desconsiderar totalmente a possibilidade de que algo possa ser verdadeiro. Esse equilíbrio é essencial para a aprendizagem
e para a tomada de decisões informadas, pois nos permite estar abertos a novas informações enquanto cultivamos uma análise cuidadosa e crítica. Na prática, isso significa fazer perguntas como: qual é a fonte dessa informação? Que evidências a apoiam? E quais são os possíveis vieses envolvidos? A prática do ceticismo saudável também inclui a disposição para revisar nossas próprias crenças e aceitar correções quando confrontados com novas evidências convincentes, o que contribui para o crescimento intelectual e a adaptabilidade. Esse tipo de ceticismo promove não apenas o autoconhecimento, ao nos levar a questionar nossas próprias percepções e preconceitos, mas também o respeito pelo conhecimento e pela verdade. Ele reforça a humildade intelectual, já que exige reconhecer que nem sempre temos todas as respostas e que, muitas vezes, o caminho para a verdade envolve questionamentos e revisões. O estudo de diferentes perspectivas é um exercício essencial para o desenvolvimento de um pensamento crítico e abrangente, pois amplia nossa compreensão e nos permite avaliar uma questão sob múltiplos ângulos. Ao explorar visões diversas sobre um mesmo tema, evitamos a armadilha de aceitar uma única versão da realidade, que pode estar limitada por vieses pessoais, culturais ou sociais. Esse processo é enriquecedor, pois nos expõe a novas ideias e raciocínios que podem desafiar nossas crenças ou expandir nosso conhecimento. Por exemplo, ao estudar um tema controverso, como a ética no consumo de recursos naturais, a análise de diferentes perspectivas, aqui podem incluir pontos de vista econômicos, ambientais, culturais e científicos, nos ajuda a entender a complexidade do assunto e as implicações para os diferentes envolvidos. Essa prática também promove a empatia, ao nos aproximar das razões e contextos que moldam as opiniões dos outros, permitindo um diálogo mais respeitoso e construtivo, mesmo quando as visões são divergentes. Ao exercitar o estudo de perspectivas variadas, questionamos o que estamos assumindo como verdade e como nossa experiência individual molda nossa percepção. Esse método é utilizado em várias áreas, desde a literatura, onde o foco em diferentes narradores enriquece a narrativa, até a ciência, que se baseia na revisão por pares para assegurar que uma descoberta seja amplamente avaliada e testada. A educação também se beneficia da exploração de perspectivas alternativas, incentivando estudantes a desenvolver habilidades de análise crítica e a fazer perguntas que vão além das respostas imediatas. Em debates e discussões, adotar essa prática nos ajuda a identificar falácias e vieses e a construir argumentos mais sólidos e bem informados. Além disso, o estudo de diferentes perspectivas prepara melhor o indivíduo para a tomada de decisões, pois permite uma análise mais completa e informada dos prós e contras de uma situação. Ele fortalece a resiliência intelectual e a flexibilidade, promovendo uma mentalidade aberta e adaptável, essencial em um mundo cada vez mais plural e interconectado. Praticar a busca por visões distintas nos leva a questionar se estamos realmente compreendendo um assunto de maneira completa ou apenas refletindo nossa própria bolha de experiência. Dessa forma, ao valorizar as diversas interpretações, cultivamos um entendimento mais verdadeiro e profundo da realidade, além de aprimorar nossa capacidade de nos comunicar e colaborar com aqueles que pensam de forma diferente. Essa prática, assim, é uma ferramenta poderosa não apenas para o desenvolvimento pessoal, mas também para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva, onde o diálogo e o entendimento mútuo sejam possíveis e valorizados. Lembre-se, pensar criticamente é a chave para uma vida mais consciente e autêntica. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.